move, né? E aí nós poderíamos pensar, para onde é que nós estamos indo? Então é nesse sentido que este trabalho se apresenta como um elemento para que possamos pensar o nosso passado recente e ver, afinal de contas, aquela gama toda de entusiasmo que outrora gerações passadas levantaram, hoje nós já não sentimos o mesmo. E aí que vem os questionamentos, né? O que afinal de contas, onde afinal de contas está, ou o que afinal de contas eles, em relação à cultura da educação, projetaram, e que hoje depois nós podemos pensar o que é que afinal de contas nós não conseguimos realizar. Eram projetos que em qualquer meio as pessoas podem elogiar e dizer, nossa, que maravilha, que tremendo, né? E hoje, por outro lado, nós vivemos aí um processo de fenecimento. E é nesse sentido, então, que nós trabalharemos. E para isso, eu divido assim, nós vamos trabalhar, então, no relação aos intelectuais, nós trabalharemos duas obras em sentido comparado, que é de Pistrac, Fundamentos da Escola do Trabalho, e, por outro lado, nós trabalharemos aí por uma escola do povo de Celestin Freinet. Estes autores têm um elemento em comum, que é justamente eles vêm de uma matriz socialista. E não quer dizer que aqui nós façamos opção ou possamos dizer que a matriz socialista é, por excelência, aquela que oferece diretrizes viáveis para se pensar a cultura da educação. Temos outros autores também que também abordam essa relação entre cultura e educação, como T.S. Eliot, na sua obra Notas para uma Definição de Cultura. Por outro lado, e há também autores aí como John Dewey, Anísio Teixeira, que não estão dentro dessa matriz socialista, mas que se encontra dentro daquilo, né, desse movimento que é chamado Escola Nova, do qual o Celestin Freinet, por exemplo, está presente, né? Ele se circunscreve dentro desta ótica. Então, e por outro lado, nós vamos discutir no segundo momento as contribuições da juventude. São dois movimentos muito distintos. Um é aqueles que, afinal de contas, dentro de um caráter mais de uma dada racionalidade, né? E racionalidade nós temos tratando aqui em relação a essa questão do seu sentido etimológico mesmo, né? De pensar, medir, calcular, afinal de contas, as coisas como elas estão. E no outro lado está esses impulsos, esse arrojo todo manifesto pela juventude na primeira metade do século XX, em especial a juventude dos anos 60, que, de modo indireto, com o seu movimento, fez com que também a questão da cultura educativa pudesse ser repensada. Então, seria então esses dois momentos que tanto nós iríamos agora tratar. E vamos começar agora por Celestin Freinet. Em sua famosa obra Por uma Escola do Povo, Freinet ele desenvolve, assim como também Pistrac, pensamos assim, e assim como também o movimento vital daquela juventude rebelde dos anos 60, produziu uma pragmática da cultura da educação. Não queremos aqui dizer que estamos localizando a ideia de pragmática, assim como faz os linguistas. Simplesmente estamos nos apoiando a uma questão etimológica. Pensamos pragmática enquanto elementos de regra, de condução para se pensar e vivenciar a vida. Em épocas que muitas vezes as pessoas pensam em Foucault e a pensam de maneira caricata, né? Como se, afinal de contas, toda disciplina fosse maléfica para o humano e que a disciplina ela é sinônimo de um autoritarismo. Recordamos que pensamos na disciplina como toda a tradição e mesmo também o nosso contemporâneo lida com a questão da disciplina.
uma necessidade para sobreviver, uma necessidade para viver. É um movimento que faz com que tenhamos uma dada ordem sobre nossa própria vida. O homem vive sempre nestes embates, no qual o caos e o cosmos emerge como categorias para construir ou destruir a própria vida. A disciplina faz parte desse movimento. Então, estabelecer regras, parâmetros para pensarmos minimamente como podemos proceder, como caminharemos, é algo que se faz necessário para bem viver. E é nesse sentido, então, que estamos tratando de pragmática, né? Estes homens, eles, na verdade, todas as épocas, e nós podemos ver isso na obra de Célestin Freinet, promovem, então, um parâmetro para construir uma escola, assim coloca Freinet. Aí, quando nós pensamos em escola, convencionalmente nós estamos dizendo que nós vivemos agora uma escola segundo os modelos do século XIX. Freinet coloca isso também. Mas Freinet recorda que de tempos em tempos a escola ela sempre está presente e as pessoas elas procuram então um modo para se conduzir, para se educar. E Freinet ele recorda então a questão dos medievais. Eles não descuidavam da sua formação, estavam muito atentos. Então aqueles que queriam se dedicar à cavalaria assim fazia com esmero, assim como também os outros que estavam à procura de por exemplo, conduzir o governo. Então, se havia toda uma, podemos dizer assim, uma pragmática, uma forma para conduzir aqueles modelos. Então, a ideia dessa dada ordem, ela está presente em qualquer momento da vida humana, ao longo dos seus tempos. Então, o interessante é perceber como é que, historicamente, estes movimentos de ordem, de condução, eles vão se apresentando e recordando que é por meio deles que nós, então, encontramos um caminho para, de maneira um tanto mais tranquila, rotineira, que é algo, a rotina, né, que nós tanto apreciamos, e ninguém vive só de euforia, porque a euforia nos desestabiliza. Nós precisamos da rotina, e a euforia, ela vem, os elementos que estão exteriores, que nos movimentam, elas vêm justamente quando a rotina se torna pesada e já não responde mais aos nossos anseios. Então, esta relação binômica aí, né, entre rotina e entusiasmo, ou mesmo uma dada euforia, um processo de transformação, ela tem que acontecer gradativamente, sendo que a rotina é algo que nos preza mais, porque é mais confortável também, parece que nos preserva mais. E o humano, como um ser, em sua dada animalidade, quer justamente, e assim como todos os seres vivos, quer a sua preservação. Então, a rotina entra como elemento de preservação. E o que vem para nos tirar do que poderia a rotina trazer, como o marasmo, a perda de sentido, vem justamente por movimentos que ocasionam uma erupção a ponto de repensarmos e construirmos um novo parâmetro rotineiro, uma nova condução. E aí, então, que se instituem então, essas noções de pragmática, que, na verdade, não é algo estanque, mas é algo que, de tempos em tempos, se altera. E é justamente nisso que Freinet coloca, né? Ele vai dizer, nós temos uma escola que ele data de 1890 a 1914, que é essa escola produzida aí com os sentidos da industrialização, marcados aí pelo apreço à razão, pelo conhecimento, afinal, de determinadas categorias que poderiam favorecer o comércio e a industrialização. E ele diz que este modelo de escola já não serve mais para a sociedade. Nós precisamos, então, trabalhar um outro modelo. E aí, Freinet, ele vai colocar um elemento que, na verdade, é comum a outros autores também. Mesmo, por exemplo, Eliot, quando vai tratar sobre a questão da relação entre cultura e educação, ele vai dizer que a educação ela está justamente para propiciar o bem viver das pessoas, né? Essa é uma ideia, na verdade, que persegue as pessoas da primeira metade do século XX. Nós vemos também isso em outros autores, né? Eles estão aí preocupados com algo que vá além do mero fazer, esse exercício pesado
para o corpo, né, que é marcado pela exploração. As pessoas estão preocupadas também em oferecer um dado bem-estar para suas próprias vidas, né? Para se conectar com os outros, né? Para conviver, um espaço, é uma cultura que se desenvolve para a convivência. Isso nós podemos observar em Freinet. E para isso, claro, ele vai dizer que a escola, o espaço educativo, ele se dá essencialmente pela mobilização da massa de educadores. Então, os intelectuais, né, e aqui eu estou trazendo 2 exemplos só para configurar isso, eles têm muito disso, né? A questão da organização, e Freinet trabalha sobre tudo isso. Freinet vai dizer que a disciplina, ela não é, de modo algum, para... quando ele pensa a escola, e muitas vezes as pessoas poderiam dizer que o modelo dele é anárquico, ele vai lá, não, o modelo não é anárquico. É uma disciplina só com uma disciplina superior. É uma disciplina que se faz pelo um refazer constante, né, no qual as pessoas se pensam e se repensam, e elas tomam atitudes, e elas têm, então, caminhos para... E elas mesmas vão abrindo caminhos para, então, pensar o seu modo de atuação. Freinet, podemos observar isso na obra dele, ele elogia muito os educadores franceses e a doutora Montessori, né, como aqueles que, afinal de contas, propiciaram uma formação de pensar a escola, sobretudo a escola primária, né, de maneira perfeita, né, a ponto de fazer com que as potencialidades das pessoas pudessem se desenvolver. Né. O texto de Freinet, nessa questão dessa construção, né, uma pragmática para a cultura da educação, se dá pelo que ele vê como a finalidade da educação, que ele diz que 3 pontos são relevantes. Saúde e ímpeto vital do indivíduo, quer dizer, aqui já percebemos que a nossa escola atual, ela não se preocupa tanto com a dinâmica da saúde e o ímpeto dos indivíduos, porque nós temos uma escola no qual as pessoas elas estão condicionadas, o seu corpo não se manifesta, e a saúde ela começa a se desenvolver, sobretudo ela se manifesta primeiramente pelo corpo, né? E depois é que essas questões de fundo psíquico, né, a partir de as doenças vão se somatizando, é que chegam então a essa dinâmica psíquica a ser alterada. Então, parece a Freinet já tinha já noção disso, né? Que o espaço educativo ele deve levar em consideração a saúde e o ímpeto vital do indivíduo. E hoje nós percebemos, por exemplo, que é muito comum as pessoas dedicarem, achar que a escola ela deve disciplinar e disciplinar no sentido de controlar os corpos. É muito comum os professores reclamarem de que é quase impossível iniciar uma aula. Perdem cerca de 25%, é o que diz as pesquisas, para que uma aula possa ter seu início. E por que isso? Porque, afinal de contas, o ímpeto vital do indivíduo não é respeitado. A escola não leva em consideração momentos de ociosidade, não leva em consideração o uso dos corpos. Quando a pessoa, na sua individualidade, está produzindo um texto, e nós podemos ver isso pelos mais diversos autores, quando ela está produzindo um texto, ela para, pensa, levanta, se movimenta, respira. Se, afinal de contas, a ideia não está vindo, ela faz outra coisa, excessivamente. Só que no espaço escolar, não, isso não é permitido. Por quê? Porque, afinal de contas, é esse modelo, como diz Freinet, do final do século XIX e início do século XX, né? Esse modelo industrial que não permite, afinal de contas, as pessoas descansarem. O segundo item, né, de relevo para a finalidade da educação é a riqueza do meio educativo. E aqui na obra dele ele vai tratar muito, sobretudo, a questão dos espaços arquitetônicos. Não é que nós muitas vezes não levamos em consideração, né? As escolas elas são feitas de modo, né, a não levar em consideração, por exemplo, espaços verdes que a arquitetura tanto preza. Então, simplesmente podemos ter uma ou outra árvore ali no estacionamento, coisa assim, mas nós não temos jardins, nós não temos verdes na vida das pessoas. Isso tira, então, essa riqueza do meio educativo. E, ao mesmo tempo, também, outros espaços para socializar-se, né? Então, se a escola não tem essas preocupações, é isso que Freinet e tantos outros autores vão trazendo, né? Então, não daria para dizermos que esse item
se poderia impactar positivamente no primeiro, né, que é a saúde e o ímpeto do indivíduo. E o último, então, que se relaciona com este segundo também, né, que é o material que este meio permitirá para a educação, para o exercício de uma educação natural, viva e completa. Então, os meios, quais são, o que afinal de contas tem de recurso, de material ali para lidar com isso? Frenet, a obra dele mesmo, logo no início, ele vai dizer que não, que ali ele não quer fazer um manual só de instrução. Ali é algo que você poderá refletir sobre suas práticas a partir de elementos que eles foram coletando da experiência deles. Então, é uma coisa viva, né? Recordando que esses homens construíram seus textos não numa cadeira, num escritório, em meio a um parâmetro burocrático. Veja, por exemplo, Paulo Freire, que construiu os seus textos como um relatório de trabalho. O Freire nunca parou, né, para sentar e dizer, agora vou escrever um texto sobre tal coisa. Não. No final de um trabalho, porque ele era um homem de ação, ele escrevia os seus relatórios. Os seus relatórios, então, é a teorização das experiências realizadas. Então, em Frenet também nós vemos isso, né? A obra dele, nessa dada, no que nós chamamos aí de dada pragmática, é algo feito a partir do experimento. Hoje nós estamos vivendo então experiências no qual o mundo acadêmico contribui negativamente para a cultura educativa, porque o mundo acadêmico, quando vai lidar com as suas pesquisas, simplesmente vai para coletar. É o chamado extrativismo acadêmico, né? Vai lá, coleta, faz as suas incursões ali teóricas, publica para um número muito restrito de pessoas, não impactando assim a vida delas. Então, isso tudo também depois cai no cotidiano dos estudantes quando estão na universidade. Eles também não vão ver a escola como um espaço de experimento, um espaço de vida, do qual dali é que se extrairão suas coisas. Então, tudo é feito muito no anonimato, né? E, então, as pessoas que estão no espaço educativo, elas não são respeitadas, né? E elas o meio acadêmico também não auxilia tanto as pessoas a repensar, né, a riqueza do meio educativo, os seus materiais e assim por diante. Simplesmente vão lá, observam e dali extraem e fazem assim. E aí esse ciclo gera um ciclo vicioso, né? Freire e tantos outros, pelo contrário. Quando eles não iam primeiro no sentido de dizer, eu vou produzir daqui uma teoria. Eles iam porque eles tinham uma sintonia com aquilo e diziam assim, vou oferecer minha contribuição, vamos fazer algo, afinal de contas me interesso e sou solidário, me aproximo disso. Isso diz respeito à minha vida também. É um projeto de vida também. É um projeto de vida comunitário, não é um projeto de vida solitário como este que agora na academia atualmente nós desenvolvemos e que, no fundo, ao fim da história, acabará destruindo a própria academia, como é que nós já vimos que já agora nesse momento esses ataques todos, né? Então, Frenet tinha esses três elementos que nós podemos ver como basilares para essa pragmática, né? Então, e outro elemento e outras questões também é o que ele chama de atividades, que penso que aqui também repousa também um elemento, algo muito válido. Ele baseado muito na psicologia do desenvolvimento, as questões cognitivas. Esses homens eram homens de ação, mas que eles levavam em consideração as pesquisas que eram construídas pelos outros, né? E já trabalhava a questão da interdisciplinaridade. Isso nós podemos observar na obra de Frenet, quando ele coloca as chamadas as atividades. Como é que, afinal de contas, as crianças e assim por diante desenvolverão as suas atividades? E aqui ele se interessa por crianças que está aí no jardim até os 14 anos, né, de idade, né? Que é onde está, de fato, essa questão do desenvolvimento mesmo nosso, que nós levaremos para toda a vida, né? Então, ele vai recordar que a escola deve manter, né, de maneira equilibrada, 3 tipos de atividades. As mecânicas, que é o fruto da civilização, é aquelas que, afinal de contas, nos faz trabalhar, que nos faz pensar, que é a questão da musculatura, né? Nós temos um corpo e precisamos exercitá-lo, precisamos movê-lo, e ele tem ali que estar presente. Não podemos nos esquecer disso. O segundo são as atividades intelectuais, que hoje parece assim que a escola só é dedicada às atividades intelectuais. A criatura tem uma cabeça e leva aquela cabeça e tem que esperar passivamente as coisas acontecerem ou exercitá-la só a partir dali, sentado controlando seu corpo. A musculatura está inerte. Se fôssemos pensar assim por umas questões fisiológicas, a escola seria um dos piores lugares, afinal de contas, se a pessoa quisesse manter a saúde muscular, né, em dia. Então, o segundo item são as atividades intelectuais,
E, por fim, as atividades artísticas, que, de modo algum, ela está atrasada ou ela é em menor... tem menor importância que as demais atividades, né? As atividades artísticas, elas propiciam a criatividade, propiciam o novo, propiciam repensar as atividades intelectuais e, assim, também as atividades mecânicas. Então, este seria, assim, em linhas gerais, né? E, claro, tem outros itens, mas também não posso me delongar, porque tem os outros textos também, da obra de Freinet. E agora passo para a obra de Pistrac. O que eu acho, assim, relevante em Pistrac, e que, ao mesmo tempo, difere de Freinet, é que Pistrac, como está dentro de um parâmetro já que o socialismo está estabelecido, né? Ele estava ali na União Soviética, que curiosamente foi morto pelo terror, né, de Stalin, e era um cara que era fiel, né, aos princípios socialistas, né? Colaborou muitíssimo. Pistrac, ele tem uma preocupação maior com o coletivo, não é? Porque, afinal de contas, está dentro desse âmbito, né, da sociedade, formar a pessoa para a sociedade socialista, para a dada coletividade. Tanto que nós não encontramos, mesmo assim no sumário, né, itens que possam remeter à questão da individualidade, assim como faz Freinet, não é? Nesse sentido, poderíamos pensar que a obra de Freinet ela é muito mais ampla que a obra de Pistrac. Então, essa seria a primeira diferença entre eles. Contudo, o que é interessante nele é sobretudo essa questão do uso dos espaços, que é algo que nós discutamos atualmente. Assim como o Freinet também, ele vai dizer que há uma necessidade de pensarmos os espaços, que não dá para fazer educação sem, afinal de contas, termos recursos. Não é? Ela se empobrece muitíssimo. Se nós não temos recursos intelectuais, pessoas bem formadas, que é um problema sério, Pistrac vai colocar isso, né, que ainda não se conseguiu e ainda não tem um corpo humano aí, material humano satisfatório para realizar todas essas atividades. E aí está também o problema da formação dos professores, né? Mas o que é interessante, sobretudo, é isso, né? A escola, e a obra que eu estou tratando aqui, é Fundamentos da Escola do Trabalho, ele vai justamente colocar, porque essa é a preocupação também da União Soviética na época, né? Uma sociedade que estava saindo ali de uma dinâmica feudal, de servidão, e, de repente, com a eclosão da Revolução Russa, né, e a implantação do socialismo, eles começaram, então, a preocupação de como, afinal de contas, organizar os campos, organizar também as cidades em torno de uma dada industrialização. Então, tudo isso nós vemos aqui na obra de Pistrac, né, quando ele coloca lá, né, a preocupação com os trabalhos sociais sem qualificação, ou a fragilidade das oficinas, o trabalho agrícola, a fábrica, o trabalho de serviços, né, que hoje em dia, por exemplo, é o que mais nós utilizamos, né? E ele, além disso que poderíamos pensar ser um elemento pertinente às tarefas do Estado, né, oferecer espaços, porque, afinal de contas, em sua dada individualidade, as pessoas não poderiam construir algo sozinhas, uma comunidade só poderia ficar muito aquém de um dado desenvolvimento. Pistrac, então, ele vai, a partir quando ele começa a tratar sobre o trabalho educativo, ele já aborda, então, o que nós podemos entender por pragmática, uma pragmática da cultura educativa, né? E numa hora que ele vai justamente estabelecer, né, qual é o conteúdo do material educativo, qual o programa de estudos e o plano da vida escolar. E ele coloca a questão do plano da vida escolar entre aspas, e adentra numa temática que ele chama de complexos, no qual está aí a questão das habilidades, né? E que hoje, por exemplo, os meios que se dizem socialistas, né, que eu digo aqui no Brasil, tanto criticam, né?
dizendo que esses discursos sobre habilidades e competências é coisas do liberalismo. E nós vemos já que Strack e outros tantos, na época, já abordavam isso, né? E nós podemos, então, observar que a obra dele, ela caminha por estas vias e adentra, então, em dinamizar como que, afinal de contas, a escola está o plano de vida da escola. O que eu vejo muito interessante na obra de Pistach é justamente que ele faz um recorte entre a educação que outrora estava presente no Império, né, no Império Russo, que era uma educação dada por disciplinas, no qual, e isso daí só para as pessoas mais endinheiradas. Aqui Pistach já está lidando já com a questão da educação popular, da educação para o povo, que é também a preocupação de Freinet. Né? E ele está justamente pensando nisso, como que, afinal de contas, essa educação que ele chama geral, poderá chegar até as pessoas. Né? E ele vai dizer que a escola soviética deve-se, abre aspas aí, deve-se compreender o volume de conhecimentos, hábitos e habilidades possíveis a ser assimilado em uma dada idade, o qual conduz plenamente à compreensão marxista da atualidade e foi definido unicamente para este fim. Então, aqui ele está trabalhando já com um paradigma, né, que é esse paradigma marxista, né, no modo de se pensar a sociedade. E aí, assim como os autores da sua época também estavam preocupados com questões de psicologia, né, as faixas etárias, o que cada um deles é pertinente, e isso nós podemos ver de maneira mais pormenorizada em Freinet. Freinet tem isso também. O que, afinal de contas, nós podemos considerar para cada faixa etária? Então, ele vai dizer, de criança de tal a tal ano, vai assimilar assim, assim, assado. Então, isso tudo era uma preocupação muito corrente na época, né? E que hoje, por exemplo, nós temos teoricamente isso, mas não aplicamos necessariamente nas nossas escolas, né? Nós não temos nós temos esse descompasso. E coisa que na época parece que era mais algumas dessas experiências elas serviram porque afinal de contas se havia um empenho por parte dos seus, né? Então ele quer a proposta dele é fazer com que as disciplinas escolares elas se movam para produzir autonomia das pessoas e que não se fiquem isoladas. Então, para que, afinal de contas, nós temos essa disciplina? Como que, afinal de contas, nós utilizaremos essa disciplina? Então, não é a preocupação aqui deles, não é simplesmente estabelecer um parâmetro para a aprendizagem aqui, ele está mais circunscrito naquilo que Freinet chama de atividades intelectuais, né? Ele não está aqui pensando uma escola no qual a pessoa tenha contato com conhecimentos diversos. Porque assim como o Freinet dizia, né, que a criança ela não tem esta preocupação de conhecer por conhecer. Ela quer conhecer para organizar a sua vida. Ela quer conhecer para, afinal de contas, conseguir lidar melhor com o seu meio. E aqui também Pistach caminha nesse sentido, né? Que, afinal de contas, para essa sociedade socialista, né, no qual o coletivo é levado em consideração, quais são as habilidades, né? Como é que, afinal de contas, as disciplinas elas vão se inserir no rol deste processo de mudança social? E que ele, a todo momento, no livro, ele bem recordar também que não é uma tarefa fácil e que está distante de tudo isso, né? Em determinado momento, ele vai dizer assim, devemos abandonar, sem lamentações, partes inteiras de nossas disciplinas escolares habituais, conservando apenas o necessário, sendo que a necessidade desta ou daquela parte é definida pela finalidade das escolas. É preciso falar sobre essa evidente necessidade, porque comumente tenta se encaixar nos marcos do ensino dos 9 anos, o antigo curso das instituições escolares médias, esquecendo-se que, em essência, tinha 11 anos. Nos últimos anos, isso também aconteceu com a relação das escolas de 7 anos, pois, como dizem, como pode um estudante que termina a escola de 7 anos não saber, digamos, ótica ou o binômio de Newton? Então, é justamente isso. Como é que, afinal de contas, essas disciplinas serão apropriadas e serão utilizadas? Né? E que, querendo ou não, hoje, se nós fôssemos comparar hoje com a nossa realidade, nós temos uma escola pública que ensina determinados conteúdos
e sem pensar como que esse conteúdo pode ser assimilado e aplicado na vida do aluno, e essa ausência de preocupação com a apropriação do conhecimento por parte do aluno faz com que ele tenha um nítido desinteresse. Sabemos hoje, pelas estatísticas, que boa parte dos alunos não vão, quando terminam o ensino fundamental, não vão para o ensino médio, e destes que terminam o ensino médio, poucos vão para a universidade. E o discurso de boa parte dos professores é que a formação está para eles adquirirem um bom lugar no mundo, e que esse bom lugar é a formação universitária. Então, nós temos todo um aparato discursivo que, na verdade, não auxilia tanto o aluno a construir o seu próprio caminho em torno de suas necessidades ou exigências da sua vida. Não é? Então, essas seriam, assim, as contribuições referentes, em linhas gerais, que podemos extrair desta possível pragmática da cultura da educação de Pistrac. Por fim, iniciaremos agora o segundo bloco de protagonistas, que é a juventude. Veja bem, a juventude é um fenômeno que é estudado e começou a ser muito estudado no século XX. E isso se deve ao fato de que a juventude, naquela época, se tornou um fenômeno visível, evidente e palpável. Por quê? Porque houve um número considerável de jovens que estavam ali. Se formos olhar na Idade Média, as pessoas chegavam, o parâmetro ali, né, a faixa etária no qual as pessoas se despediam da vida era os 40 anos. E isso, assim, quando tinham mais condições. A juventude nos meios empobrecidos nunca chegava a viver tardiamente. A vida era muito curta. De modo que, no período medieval, por exemplo, a juventude estava mais para as classes abastadas, né, para a nobreza. E quando nós vamos aí no século XIX, o mesmo acontece, porque com a Revolução Industrial, muitos meninos, jovenzinhos foram postos para trabalhar e a morte chegava muito cedo. De modo que no século XX, e sobretudo aí com o avanço da ciência, a mortalidade começa a diminuir, e a questão do consumo favorece também, né, o aparecimento, o gosto pelo novo, e nesse sentido também entra aí já a questão da juventude, né? E essa juventude começa a mostrar a sua cara, como podemos observar já na Alemanha, por exemplo, dos anos 20, né, que foram anos de muita criatividade. A juventude, então, já começava a se organizar e já tinham determinados movimentos para conduzir a sua própria vida, no sentido assim de que já viam já as fragilidades da sua sociedade. E muitos jovens, então, se empenhavam em movimentos para viver mais uma vida campestre, uma vida comunitária. Isso já nos anos 20. Herbert Marcuse, por exemplo, vivenciou tudo isso. E anos mais tarde, nos anos 60, as obras desse filósofo foram utilizadas pela juventude, então, como fonte de inspiração. Muitas dessas coisas que Marcuse escreveu já é algo influenciado pelas suas vivências, né, em anos de juventude, né? Marcado, então, por aquele tipo de formação. Então, a juventude desse período, e que estou tratando aqui agora dos anos 60, ela recebeu o impacto das gerações anteriores, né, que foram gradativamente se assenhorando, foram se manifestando numericamente, mas também que tinham um espírito motivado por mudanças sociais, porque eles percebiam, a juventude percebia que algo não estava contento, né, e que o modelo social no qual estava vivendo os oprimia consideravelmente. Aqui mesmo no Brasil chegou a um momento que, isso aí já também nos anos 50, 60, que as pessoas, quando elas pensavam em autoridade, elas pensavam, e isso nós vemos na obra de Lia Faria, que elas já pensavam que a autoridade era algo que degradava o espírito das pessoas e que a autoridade era sinônimo de autoritarismo. Quer dizer, houve todo um mal-estar em relação às gerações passadas. Parece que as gerações passadas não trazia algo que pudesse servir para as gerações novas.
ok? E isso justamente se dá por conta desse forte impacto, né, que o influxo numérico da juventude. E aí, quando nós vemos essa juventude dos anos 60, eles criaram também alguns parâmetros que serviram, então, para pensarmos, ou repensarmos a pragmática da cultura educativa. Diferente dos intelectuais, que, afinal de contas, têm uma preocupação, se assenhoram e estão ali envolvidos com aquilo, e pensam as questões de fundo estrutural, a juventude não fez isso, ela fez um outro caminho. Mas esse caminho, que não é um caminho de uma dada racionalidade estabelecida, conforme nós, na academia, tanto nos ensina, não é? Ela propiciou alguns elementos pelos quais podemos observar que impactam a cultura educativa, como, por exemplo, a quebra do tabu. A juventude dos anos 60 se manifestou contrariamente à moralidade então presente, porque observavam que, além das questões de fundo sexual, havia as questões também de fundo bélico, né? As sociedades, elas mandavam jovens para guerras. Aí eles haviam passado também né, os seus pais tinham terminado aí, eles tinham, sabe, a proximidade com a Segunda Guerra Mundial, né, era ali muito estreita. Então, tudo isso fez com que eles pensassem que não dava para permanecer no lugar daquele. A questão da Guerra Fria também impactou consideravelmente tudo isso, porque a todo momento eles se viam ameaçados. Então, eles não queriam viver mais nesse mundo de ameaças. Né? E era um mundo marcado pela essa industrialização, pelo consumo forte. E é por isso justamente que eles vão procurar uma outra via. Né? É uma via de, assim como os hippies, por exemplo, uma via de proximidade, de contatos, é? de busca também pela natureza. Né? As suas roupas expressavam também isso. Né? Havia uma quebra com o paradigma de uma dada ordem estabelecida de cima para baixo, e aí a diversidade das cores, dos modos, dos gestos, das músicas, tudo isso impacta, então, no modo de se pensar a educação. A educação, então, ela não poderia prescindir, então, desses movimentos de fôlego novo, né? No qual as pessoas elas trazem, então, as necessidades, que são necessidades coletivas e, ao mesmo tempo, individuais. Né? Então, nós podemos observar isso já nessa dinâmica da juventude dos anos 60. Por outro lado, não dá para dizer que toda aquela geração de 60 aderiu a essa onda, né, de rebeldia ou de proposta para mudar a vida. Isso se deu para um grupo de pessoas, né? Os jovens que estavam ali mais imersos na vida urbana, ou aqueles também que vinham de classe média, que no caso, por exemplo, de Paris, de 68, a juventude se rebela justamente por conta das obrigações tremendas que o Estado e a sociedade os impõem para que possam conseguir, afinal de contas, um lugar na universidade, se situar e assim por diante. Então, era muita pressão. E eles queriam se livrar dessas pressões também. Agora, observemos bem. Essa juventude, ela consegue, afinal de contas, produzir coisas tão variadas, impactantes, profundas, porque também as suas experiências passadas no processo educativo permitiu que eles se aprofundassem mais. Nesse sentido, há uma diferença substancial no modo de estabelecer dados parâmetros, se formos comparar a juventude de então para com a juventude de agora. Nós temos agora um processo educacional mais fragilizado. Não é? Apesar dos rigores todos da escola da época, havia uma formação clássica que era desenvolvida. Né? E hoje, por exemplo, nós nos empobrecemos em tudo isso. É claro que estamos falando aqui desse processo escolar para as classes médias, para os mais abastados. As escolas para os pobres sempre estiveram à margem de tudo isso. Então, acho que devemos tomar muito cuidado também quando pensamos nesses processos de revolução, rebelião juvenil e assim sucessivamente, como um modelo para todos. Porque, afinal de contas, isso atingia determinadas camadas. É claro que havia vários movimentos
E aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos observar aí a juventude católica, a juventude operária, a juventude agrária, que abrangia então esses grupos de pessoas que trabalhavam, que viviam em espaços tão diferentes, né? E, e ali também foi se criando líderes. Mas não podemos estender isso como se fosse um fenômeno que atingiu todos. Na verdade, foi um fenômeno. E como todo fenômeno, ele se dá em um determinado lugar, e é por isso que, afinal de contas, quando a coisa ela se manifesta, nós focamos ali. Não quer dizer que aquilo seja para todos, entendeu? Então, acho que isso é algo necessário para que possamos entender este processo de, de configuração, né, das contribuições. E nós temos aí, então, as classes médias, elas tinham uma sintonia de bem-estar social, né? Havia um consumo intenso, a juventude nem participava desse consumo. Ora negava, que era o caso desses rebeldes, e, por outro lado, também, outros tantos aderiram. Nesse processo todo, eu penso que uma das questões mais consideráveis é o surgimento dos chamados provos, que era um grupo de jovens, de pessoas, de cidadãos ali de Amsterdã, que sabiam então que a luta ela já era inglória, que eles iriam perder. O provos vem de provocação. Eram pessoas que provocavam aquela sociedade estabelecida. Geralmente poderia se pensar, as pessoas, e elas provocavam porque, se afinal de contas, Amsterdã, né, a Holanda era um país tão tranquilo, havia uma noção de bem-estar social. Agora veja, os povos eles aparecem justamente porque não é porque eles estão incomodados com a sua própria vida, apesar de perceber também que tem suas fragilidades, né? Mas eles estão preocupados também com a vida dos outros que estavam fora. Esse período da primeira metade do século XX até o início da segunda metade do século XX, a parte considerável da população, né, e considerável que eu estou falando aqui não é maioria, né, mas um grupo que fazia barulho e que estabelecia, sim, né, nova ordem para o mundo, era promovido por pessoas que tinham uma sintonia com solidariedade e com uma perspectiva de mudança do mundo. Os estudos sobre a cultura juvenil aqui no Brasil, nesse momento, diz que os jovens na época se sentiam, isso mesmo, autores como, por exemplo, Tom Zé e outros tantos vão dizer, que eles achavam que eles iriam mudar o mundo. Darcy Ribeiro também diz o mesmo. Né? Darcy Ribeiro diz assim que, quando via aquela juventude, eles pensavam, não, e mesmo também a sua geração, que também, aquele grupo chamado dos Isebianos, né? O Instituto eles acreditavam que eles poderiam impactar e mudar e desenvolver este país. E isso se passava consideravelmente também pela educação. Bom, eu vou terminar por aqui, então, acho que em linhas gerais é isso, né? E ainda estou desenvolvendo o trabalho. Então, entendemos por pragmática também esses elementos que são pertinentes a determinado momento. Se nós fôssemos pensar hoje, qual seria a pragmática que nós desenvolvemos? É uma pragmática de atividade, utilizando o termo de Freinet, de falsa atividade intelectual. Nós nos apoiamos, né, em elementos sem especificidade ou sem relação com a vida dos alunos, pensando então em uma vida futura que, pelos próprios índices, não vão acontecer, e não nos damos conta, então, de que poderíamos, a partir de determinadas situações mesmo, repensar o nosso espaço, a nossa materialidade e coisas assim. Nós não levamos em consideração os tabus que a sociedade, elas não são tratadas de maneira, nós não temos esse tratamento. A juventude também, agora, quando nós contemplamos essa dada juventude que agora no qual está vivendo, difere extremamente da juventude passada, né? Porque essas ainda se preocupavam, né, em questionar esses dados movimentos de tabus, de ordem social, de bem-estar e assim sucessivamente. Né? É um outro tempo. Mas que, querendo ou não, esse tempo, ele nos lega a algumas categorias, algumas formas para pensarmos como, afinal de contas, eles estabeleceram um parâmetro para se viver e porque, afinal de contas, nós nos distanciamos tanto disso. Né? E é isso. Não é uma questão de um trabalho saudosista, mas é algo que estou construindo justamente para ver esses os hiatos, mas não ficar nos hiatos, mas perceber então o que foi se construído, como foi construído, a quem se destinou, quais as fragilidades e depois também como que, afinal de contas, estabelecer pontes com o nosso presente. Em linhas gerais é isso e eu agradeço muitíssimo a paciência de todos.